Olá a todos os amigos, mais uma vez aqui uma honra imensa estar com vocês, gravando esse momento, de reflexões para a nossa cabaninha. Espero encontrá-los todos na paz de Jesus, com esforços para o trabalho íntimo e abrindo o campo mental agora para nos sintonizarmos com os nossos mentores queridos. Eu convido a todos para fazermos a prece inicial, pedindo a bênção de nosso Pai para os trabalhos de hoje. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo aos espíritos amigos a disposição de nos preparar, de nos intuir para estarmos juntos neste momento. E elevando o nosso pensamento a Jesus, falamos contigo, querido Mestre, Sol de nossas almas, pedindo a Ti que esteja entre nós, querido Jesus, iluminando os pensamentos de cada um de nós dentro das suas necessidades, para que possamos aproveitar destes momentos na intimidade individual, promovendo em nós o movimento das energias celestes, da consciência, das virtudes que estão em nós em germe. Ampara-nos, querido Jesus, para que possamos também receber a intuição dos nossos mentores queridos encarregados do nosso planejamento reencarnatório, da nossa existência, que tanto nos sustentam, nos impulsionam na esperança, na confiança. E pedimos a Ti, meu Pai, a quem louvamos e agradecemos por todas as bênçãos e todo o bem que há no mundo. Pedimos a Ti, Deus nosso Pai, a bênção para iniciarmos os trabalhos de hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, Deus nosso Pai. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar do tema Tentações do Mundo e as Vitórias Morais, E para a gente iniciar as nossas reflexões, eu vou trazer para vocês, eu vou fazer uma leitura aqui, eu vou fazer essa leitura em respeito a toda a força poética das palavras de Humberto de Campos, Quem quiser acompanhar em casa também está no livro No Roteiro de Jesus, pela psicografia de Chico Xavier. A lição é o item 28 desse livro, que se chama Os Maiores Inimigos. Então eu vou fazer a leitura para que a gente possa se manter na poesia, nas palavras, poéticas de Humberto de Campos. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Iam os dois de caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante de perfumada manhã. O mestre ouviu, mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolamente: a experiência tudo revela no momento preciso. Oh, exclamou Simão impaciente, a experiência demora muitíssimo. O amigo divino esclareceu imperturbável: para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora às vezes basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro calou-se desencantado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de velhas figueiras erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com ásperas palavras, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando, sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo a viva força, diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Em vez de um fariseu, foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Jesus endereçou um expressivo gesto a Simão e obtemperou: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Recomposto o grupo, não haviam avançado muito quando avistaram um levita,
que recitava passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Simão inchou-se de cólera, reagiu e discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime neste conflito? Continuou o Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos e encontraram Teofrasto, um judeu grego dado à venda de perfumes, que informou sobre certos Econias, um leproso curado pelo profeta Nazareno e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve. Gritou que Zeconias era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos e amargosos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Terminando, o Cristo indagou-lhe: Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão? Até 70 vezes 7, replicou o apóstolo humilde. O amigo celeste contemplou-o, calmo, e rematou: a dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracchus, um velho romano semi-paralítico, que lhes sorriu desdenhoso, do alto da liteira, sustentado por escravos fortes. Marcando-lhe o gesto sarcástico, Simão falou sem rebuços. Desejaria curar aquele pecador impenitente a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou: por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? E ante o companheiro desapontado concluiu: a vaidade é um verdugo sutil. Daí a minutos, parado para repasto ligeiro, chegaram à hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias novas. À mesa, um certo Zadias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão correspondeu colaborando na poda verbalística. Dignitários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Finda a animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estivera alguma vez em Roma. O esclarecimento veio depressa: nunca. O Cristo sorriu e observou: falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Em seguida acrescentou: estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia, como a consultar o tempo, e voltando-se para o companheiro invigilante, acentuou bondoso: Pedro, há aproximadamente 1 hora, procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo finalizou: dentro de nós mesmos será travada a maior guerra. Então, pessoal, nessa lição, Jesus mostra para Simão Pedro que no cotidiano, no dia a dia, no decorrer de 1 hora, nas nossas relações, nós muitas vezes nos entregamos às sensações que provocam os nossos vícios, as nossas
nossos apegos às sensações, né? Então, quando nós nos colocamos, por exemplo, na maledicência, nós estamos muitas vezes afirmando para nós mesmos que a dificuldade é do outro, ela mora no outro, ela existe no outro. O que traz um relaxamento com a própria personalidade, com a própria postura, né? Então eu não olho para mim, eu olho a dificuldade do outro, né? No medo eu entro na autodefesa, eu abandono o interesse coletivo para ir em busca daquilo que é um interesse meu individual, de proteger aquilo que para mim é um patrimônio, né? Na cólera, muitas vezes, nós nos entregamos às sensações provocadas pela raiva e nos entregamos a essa ideia de conservação pessoal, ainda que em detrimento dos interesses da coletividade, e nos alimentamos dessas posições, dessa sensação provocada, né? Existem pessoas que gostam de uma discussão, né? Elas sentem um prazer, gente, interno mesmo, um prazer. Elas sentem uma satisfação, né, de brigar. Parece que quando passa um tempo sem brigar, ela precisa arrumar confusão, ainda que de graça, aparentemente, com alguém, para ela se sentir satisfeita, né? Porque ela ainda se compraz naquela sensação. Existem pessoas que gostam de ser, né, ainda tem uma necessidade de satisfazer a sensação de serem o centro das atenções, de serem queridas e que as pessoas verbalizem que as querem muito. Então, muitas vezes elas se colocam na situação de doentes, de necessitados, né? Reclamam constantemente do sol, da chuva, do dia, da noite, da riqueza, da pobreza, da saúde, da doença, né? Tudo é um motivo de reclamação. E quando é reconhecida a situação de coitado dela, né? Então a pessoa fala assim, ai, coitada, né? Como você sofre. A pessoa se satisfaz, né? Naquela sensação, né? Então, nós nos mantemos ainda nessas viciações, nessas sensações doentes, porque elas de alguma forma nos provocam uma sensação prazerosa, né? E com isso nós nos entregamos a essas satisfações. Jesus, aqui, ele aponta para Pedro o medo, a cólera, a dureza, a vaidade, a maledicência. Mas são inúmeras outras, né? Pedro usa 1 hora do dia do Pedro, de um dia comum do Pedro, para mostrar essas dificuldades, né? Esses maiores inimigos que era contra quem ele deveria combater. Porque no início das nossas reflexões aqui, que Humberto de Campos nos propõe, Pedro pergunta para Jesus, onde é que estão os maiores inimigos, né? Para que a gente possa combater, porque eu quero combater eles, né? E aí Jesus então deixa claro para Pedro, esses inimigos moram na sua intimidade, na nossa intimidade. Aí moram os nossos maiores inimigos, né? Então vencer o mundo é vencer esse mundo íntimo, né? A mim mesmo, vencer aquilo que me inclina a continuar no meu estágio ainda atrasado de evolução, né? Entregue às sensações, ao invés de renunciar a esses prazeres imediatos, vazios e curtos, para alcançar prazeres celestes, felicidades verdadeiras e perenes, né? Gente, eu acho importante a gente fazer alguma reflexão aqui a respeito dessa jornada espiritual, né, que nós jornadeamos como espírito. Então, para quem está vindo pela primeira vez na casa espírita e buscando conhecer um pouco sobre o espiritismo, dentro da doutrina espírita, os espíritos amigos, né, ali o espírito da verdade, né, a pleiade do espírito da verdade, nos trouxe o conhecimento estruturado, codificado ali por Kardec, da reencarnação. Então, um espírito, ele vive várias vidas, né? Vidas sucessivas, nas quais ele experimenta diversas posições sociais, diversos relacionamentos, através dos quais ele vai se elaborando como espírito. E ele vai estruturando, ele vai construindo em si, né? Ele vai deixando florescer em si os sentimentos que compõem o amor, que é o sentimento de doçura, de misericórdia, de afabilidade, de paciência, né? É um conjunto de sentimentos que compõem o amor.
Dentro dessa codificação, né, que fala sobre a reencarnação, está o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem uma mensagem de Lázaro falando um pouco sobre essa jornada espiritual de crescimento, de desenvolvimento do espírito que vai se estabelecendo em vidas sucessivas, né? Então a gente tem Lázaro colocando assim pra gente, nessa lição chamada A Lei de Amor. Então, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz assim, que a princípio nós somos instintos, avançados e corrompidos sensações, instruídos e purificados sentimentos. E o amor, que seria o nosso alvo, é o requinte do sentimento. De maneira que aquele que está mais movido por instintos do que sentimentos, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Interessante a gente perceber que Lázaro fala de construção de sentimentos a partir de estarmos instruídos e purificados, né? Ele fala que esses sentimentos, ele coloca os sentimentos como sendo elaborações do espírito posteriores a uma fase onde o espírito está numa entrega total só para as sensações. As sensações provocadas pelo poder, as sensações provocadas pelo egocentrismo, as sensações provocadas pela vaidade, né? As sensações provocadas pelo medo, e que muitas vezes nós nos escravizamos a elas e evitamos o desabrochar das nossas potências que existem em nós. Lázaro coloca nessa mesma lição, um trechinho muito interessante que ele fala assim, que os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Interessante, ele faz então a jornada, né, gente? A princípio, instintos, avançados e corrompidos sensações, instruídos e purificados sentimentos, e o requinte dos sentimentos é que é o amor, né? Então, nesse interim entre instintos e sensações, nós ainda não desenvolvemos os sentimentos. Nós estamos nos ensaios deste sentimento, assim como o animal está nos ensaios da inteligência, né? Ele está experimentando uma inteligência rudimentar. Nós estamos experimentando rudimentarmente sentimentos. Nós vamos construir sentimentos à medida em que nós construímos o intelecto, ou seja, conseguimos entender a lei divina e buscá-la na nossa consciência, fazer um mergulho de consciência maior. E à medida que nós nos purificamos, ou seja, que nós experimentamos o exercício deste sentimento nas inúmeras e multifacetárias relações humanas. Eu costumo sempre ressaltar isso, né, nas nossas reflexões, nas nossas lives, que um espírito só trabalha perdão quando ele é magoado, gente, né? A gente não constrói perdão se tudo estiver bem. Se ninguém nos maltrata, como nós vamos construir perdão? Como nós vamos saber se a gente é capaz de perdoar os outros, de entender o tempo do espírito, de entender que nós não temos nenhuma autoridade para julgar o comportamento alheio, de entender que precisamos exercitar a tolerância porque somos completamente diferentes uns dos outros e para que haja paz social nós precisamos ser tolerantes com as dificuldades dos outros, assim como os outros também precisam ser muito tolerantes com as nossas, que nós falhamos todos os dias, não é? Então, à medida que o espírito vai avançando, ele vai construindo intelecto e se elaborando, se purificando nas inúmeras relações, né? Nos relacionamentos. E ele traz, então, que esses sentimentos, né? Os instintos são a germinação dos embriões dos sentimentos. Ou seja, que a princípio nós somos instintos, mas nós carregamos através dessa potência do instinto mesmo, a bolota, né, a semente, até ele compara com bolota, né, a semente dos sentimentos, que elas vão desabrochar dentro de nós. Ele continua dizendo assim, eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, né? Então, quando ele fala bolota, ele está se referindo àquela semente do carvalho, né? E essa semente do carvalho, o carvalho é uma árvore gigantesca,
tanto acima da terra, que a gente vê, né, os galhos, o tamanho, né, o quanto ela é frondosa, quanto para baixo da terra, né? Carvalho cresce muito tempo só em raízes para sustentar aquele porte de árvore, né? Então, quando Lázaro compara os instintos a esta bolota, ele está mostrando para a gente o quanto aquela bolota que muitas vezes parecia insignificante, traz dentro dela um carvalho gigante, uma potência enorme e que vai, por sua vez, produzir muitas outras sementes para muitos outros carvalhos germinarem, né? E colocando pra gente que nós também trazemos em germe toda essa centelha divina do bem. O bem existe em nós, né? Então, e que para a nós nos compete descortinar, fazer com que esta semente germine, romper esta crisálida, né, da nossa intimidade, para que romper essa crisálida, perdão, né, melhor dizendo, da semente, para que possa germinar em nós, na nossa intimidade, todo o bem que nós trazemos, né? É por isso que Fenelon, logo na sequência, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma frase muito interessante ali, né, continuando essa linha de raciocínio de Lázaro, de que todo o bem que existe em nós, vem de Deus, né? Deus só criou o bem, só o bem. O mal é a ausência do bem. Eu vou trazer esse trechinho para vocês. Fenelon traz assim: que, resistindo contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor a afeição e a simpatia, eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, né? E ele coloca assim: esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis. Então, Fenelon, aqui nesse trechinho, ele tá trazendo pra gente, deixa eu só desligar o WhatsApp aqui, gente, peraí. Fenelon aqui tá trazendo pra gente, nesse trechinho, que muitas vezes nós nos entregamos a espíritos que entregam pérolas de amor a coisas, objetos, criaturas, né? Resistindo a uma tendência natural da alma. Ou seja, que o amor existe em nós como uma tendência natural da alma. E nesse processo de resistir a essa tendência natural de nos entregarmos ao amor nas relações, nós tentamos empurrar, né? Manter os nossos sentimentos na condição de instintos. O sentimento de amor na condição de instinto. Vamos raciocinar um pouquinho sobre isso, né? Quando Jesus vem à Terra e nos fala sobre a lei de amor, Jesus abre um novo tempo aos corações de toda a humanidade. Porque até então, até onde a gente conhecia, né, na primeira revelação, a forma de nos relacionarmos, era uma forma ainda baseada no eu, no ego, baseada em mim, no que eu preciso, no que é bom para mim. Ainda que para isso eu entre em afronta aos interesses dos outros. Então o bem era muito mais um bem ainda vinculado ao eu, né, ao interesse pessoal, do que um bem vinculado ao interesse da coletividade, um bem coletivo. Nós estávamos ainda movidos pelo instinto de conservação, unicamente, e experimentando sensações que a gente quer renovar, né? Então eu tenho uma situação de poder, eu vivi uma reencarnação com poder e eu gostei de ter poder, de mandar e ser obedecido, de falar e as minhas necessidades serem todas atendidas. E aí eu quero ficar renovando muitas vezes essa experiência. E aí venho em outras existências ainda vinculado a essas sensações, porque eu ainda desconheço as sensações celestes e quero repeti-las. É curioso que quando nós falamos, né, de apego a essas situações, né, apego às situações que a materialidade propõe, eu me recordo de um caso de uma senhora que eu conheci em Sacramento, em Minas Gerais, que era uma história de uma senhora que ela pegava, né, objetos na rua, né, para reciclagem, etc. E ela sempre que encontrava roupas, né, ou alguém doava roupas ou sapatos para ela pegava ainda que não servissem para ela, né? Então, assim, roupas de homem, né? Ela morava sozinha, era uma senhora, roupas de homem, roupas de criança, ela pegava tudo.
roupas femininas, às vezes um número muito maior que o dela ou muito menor do que o dela, e ela pegava e ela ia acumulando tudo aquilo dentro de um armário, né? E ela não dava, ela não dividia com outras pessoas, ela não vendia, ela acumulava porque ela entendia ali, né, o seu patrimônio. Então foi um espírito que me marcou muito, porque era um espírito que ainda estava vinculado a essa sensação do ter, né? Ela precisava sentir-se segura tendo, ainda que aqueles objetos não repercutissem em nenhuma segurança real para ela, né? Mas para aquele espírito, o ter era muito importante. Então, este espírito, por exemplo, era um espírito acumulador, cheio de patrimônios materiais, apesar de ser pobre, né? Dentro do meio social onde ela vivia. Mas ela buscava sempre acumular, né? Aquilo, de uma certa forma, era um apego à sensação de tranquilidade que o ter trazia para aquele espírito e que ela ainda não conseguiu se desapegar. E trazia para ela grandes dificuldades, porque ela acabou acumulando muitos bens na casa, né? Teve reclamações de vizinhos, participação de assistência social, e terminou que ela precisou se desfazer daqueles bens contra a sua vontade, porque ela já estava trazendo prejuízos ao coletivo, né? Era muito acúmulo, vinham bichinhos, vinha sujeirinha, né? E prejudicava os vizinhos, né? Todos que viviam ali junto com ela naquele meio, né? Então, a princípio, né, nós vivemos um tempo espiritual onde o nosso objetivo era nos conservarmos dentro dessas relações, ainda que fosse pelo poder, pelo ter, né? E nós fomos acumulando sensações das quais nós não queríamos nos desvencilhar, porque trazia uma sensação ligada à conservação, né? Ao instinto de conservação. Eu estou protegido, estou me sentindo bem, então não quero sair dessa sensação. A proposta de Jesus é aquela proposta que eu até pensei aqui em alguns trechos, né? É a proposta do perdoar os inimigos, oferecer a face esquerda se te ferirem a direita, caminhar ainda mais 1000 passos, se te demandarem 1000 passos, né? Então, assim, amar aos inimigos, perdoar 70 vezes, 7 vezes. A proposta de Jesus vamos abrir mão daquilo que é um bem aparente para nós, enquanto espíritos encarnados, em prol de um bem coletivo que resulta num tesouro para o espírito. Porque nós exercitamos com isso essas virtudes celestes que existem em nós. E com esse movimento, nós vamos descortinando o Deus em nós, né? As virtudes divinas em nós. Porque todo bem vem de Deus. Todo bem de Deus está em nós. E ele pode germinar e deve para trazer a felicidade verdadeira para o espírito, né? Então nós trazemos essa centelha divina. Lázaro e Fênelon nos convidam a essa reflexão, e nós percebemos então que essa questão da tentação, ela está muito ligada às sensações doentes que nós ainda tentamos preservar, né? Então essa tentação, até por essa lição de Pedro, ela está em nós. Nós concluímos que ela está em nós, né? Esses maiores inimigos que precisam vencer, eles estão em nós. Se a gente apresenta um prato de diamantes para um cavalo, ele não se interessa por esses diamantes, né? Agora apresenta um milho para ele, né? Agora apresenta um milho para nós. A gente prefere o prato de diamante, né, gente? Do que o milho, né? Então, assim, até tem uma colocação de Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, né? Que ele coloca assim que o ouro tenta o homem, mas não move o interesse do corvo. Os detritos atraem o corvo, mas apenas provocam a repugnância do homem. Somos todos tentados invariavelmente de acordo com a nossa própria natureza. E a partir do conhecimento de nós mesmos, das nossas inclinações, daquilo que nós escolhemos, dos caminhos que nós escolhemos que estão em desalinhamento com a lei divina, é que nós vamos encontrando meios de engendrar esforços para vencer as nossas inclinações e fazer germinar os sentimentos em nós. Isso mesmo, nós podemos e devemos fazer germinar em nós. Ju, mas as virtudes, elas não são divinas, né? Todas essas virtudes, elas não existem em nós em germe? Sim,
Mas a germinação, este campo que merece ser cultivado, como coloca aqui Lázaro nessa mesma lição, né? O espírito deve ser cultivado como um campo. Este cultivo compete a nós, porque a construção será nossa por consequência. Então, eu vencendo a minha inclinação à vaidade, eu vencendo a minha tendência ao poder, eu vencendo o medo que ainda guardo dentro de mim nas relações, né? Para conservar o meu bem-estar, o bem-estar da minha família, né? Os meus recursos materiais. Eu vencendo a esses medos, a essas inclinações que eu tenho, eu me elaboro como espírito. E então brilha a minha luz real. Este trabalho de cultivo deste campo íntimo é meu, né? Por isso que tem uma questão, gente, aí a gente entrando já na questão das vitórias morais, né? Uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 909, que eu convido vocês a irem dar uma olhada, que é a seguinte... o Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações, né? Ou será que tem más inclinações que a gente não conseguiria vencer apesar dos nossos esforços? Será que eu sempre consigo vencer as minhas más inclinações? E aí o Espírito da Verdade responde assim, ó: sim, sempre. Você pode sempre vencer as suas más inclinações fazendo esforços. Ele responde assim: e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Que interessante, né? Parece que a gente tem que fazer um esforço imenso para vencer as nossas inclinações e, com isso, acessar essa consciência divina e deixar desabrochar a semente do bem em nós, né? E ele continua assim, falando que são esforços muito insignificantes que a gente precisa fazer, e ele coloca assim: o que falta é a vontade. E ele arremata dizendo assim: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Quando o Espírito da Verdade fala vontade, gente, vontade não é sinônimo, neste caso, de desejo, tá? Ele está falando da vontade como um atributo do Espírito, uma alavanca de progresso que, quando o Espírito aciona, ele consegue tudo, ele consegue resistência para perseverar nos seus propósitos. João, onde está isso? No livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, nós temos um estudo sobre a vontade como atributo do Espírito. Dentre outras obras, eu pensei esse para trazer para vocês. Leon Denis, num capítulo intitulado A Vontade, que é o capítulo 20, ele traz para a gente que nós, toda a alma humana, todo o espírito, ele tem dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas é o eu, outra é a sede da consciência, que é essa centelha divina em nós, cujo sentimento que vem nela, né, vai se desenvolver, desabrochar através do acesso, do exercício a ela pela vontade. Olha que interessante. Ele coloca assim: é só pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós que chegamos a vencer o eu egoísta, a associar-nos plenamente à obra universal e eterna, a criar uma vida feliz e perfeita. Então, o que Leon Denis está dizendo para a gente é que nós temos dois modos de nos expressarmos. Um deles é ainda dentro desse eu, muitas vezes egoísta, vinculado aos interesses particulares. E o outro modo é através desse acesso de consciência, né, a lei divina que existe em nós. E quanto mais nós nos acessamos, quanto mais nós acessamos essa consciência, mais nós nos movimentamos no sentido do bem e desabrochamos, fazemos brilhar a nossa luz. Ele fala que a gente precisa vigiar os pensamentos, gente. Olha, vamos imaginar essa centelha divina, os nossos pensamentos e o nosso desejo de acessar essa centelha divina em nós, como se fosse esse movimento, como se fosse um dínamo gerador de luz, né? Aquele gerador de energia. Vocês lembram as bicicletas antigas?
Então elas tinham um dínamo ali, né, na correia, conforme quanto mais a pessoa pedalava, mais energia esse dínamo produzia e jogava energia para uma luzinha da bicicleta. Então conforme a pessoa pedalava, a luzinha acendia. Lembram disso? Seria mais ou menos nesse sentido. Quanto mais nós acessamos essa consciência, quanto mais nós buscamos nos expressar nos relacionamentos, através da lei divina, da consciência da lei divina em nós, mais nós vamos nos exercitando, mais nós vamos nos iluminando, né? E ele fala, isso tudo começa no pensamento. Porque quando nós começamos a observar, a serenar os nossos pensamentos, as nossas ideias, aqui eu vou fazer uma pausa para refletir, né? Jesus falando com Pedro, ele para um tempo, reflete, ele só continua a frase depois que Pedro insiste, né, no aprendizado de onde estariam esses inimigos, né? Então, assim, quando o espírito acalma, serena as águas internas para olhar para dentro de si, ele começa a perceber aonde estão esses inimigos e quais são esses inimigos íntimos que Jesus falava, para que ele possa então orar e vigiar para não cair em tentações, né? Então, asserenando esses pensamentos e observando o que nós pensamos nas múltiplas relações humanas, nós vamos descobrindo aonde vigiar, aonde lutar para combater as nossas más inclinações. E assim acionamos a vontade. E a vontade nos leva aonde quisermos, porque nos auxilia a perseverar no bem. Gente, caminhando já para os nossos minutos finais, né? Essa reflexão, né? Nós precisamos buscar refletir a que viemos, né? Quando a gente fala assim, olha, serena o pensamento e pensa um pouco nas suas dificuldades, é importante a gente pensar, conhecendo hoje a reencarnação como sendo o caminho do espírito se elaborar, né? Se instruir e purificar para construir sentimentos, refletindo sobre o papel da reencarnação para o espírito, nós chegamos à conclusão de que nós sempre planejamos uma reencarnação com vistas ao nosso progresso. Nós estruturamos alegrias e dificuldades, tristezas, perdas, né? Em contrapartida às conquistas, que nós vamos fazendo no curso de uma reencarnação e que vão nos elaborando. Então, muitas vezes, encontrarmos limitações financeiras, limitações físicas, elas têm um caráter de profunda necessidade dentro de um planejamento de sucesso da reencarnação, né? A gente planeja uma viagem para a praia, a gente planeja o que vai comer, que horas vai chegar, que horas vai sair de casa, que horas vai chegar, né? Quando voltamos, as roupas que levamos, né? A gente planeja tudo, os recursos, tudo que a gente vai precisar. Para uma reencarnação, para a viagem da reencarnação, o planejamento não é menor, pelo contrário, ele é um planejamento muito maior e com vistas ao progresso do espírito. Então, todas as situações que nós enfrentamos, elas concorrem para o nosso bem. Elas foram estruturadas visando o nosso bem. E a nós nos compete engendrar esforços para vencermos a nós mesmos, as nossas próprias inclinações, trabalhando ativamente dentro deste processo reencarnatório planejado pelos amigos espirituais com a nossa participação, né? Porque nesse estágio evolucional, gente, não dá para a gente achar, principalmente nós que estamos buscando aí conhecer a lei divina, que nós não participamos deste processo de escolha das nossas provas, das nossas expiações, né, do nosso ambiente reencarnatório, do grupo que nos cerca, que vai nos amparar nesta reencarnação, né? Nós participamos desse processo de escolha, né? E aí, então, Leon Denis traz assim, a vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Então, Leon Denis nos convida a acionar essa vontade, pensando no nosso planejamento reencarnatório, pensando em nós como espíritos, descortinando o nosso universo íntimo de que em que momento somos tentados, em atendimento, em observância à orientação de Jesus. Orai e vigiai para não cairdes em tentação, né? Então eu vou vigiar como? Se eu nem sei onde estão esses inimigos e quem são esses inimigos do meu próprio progresso, né?
E aí eu vou trazer agora para a gente encerrar a continuação aqui, que na verdade eu já trouxe até um trechinho, do Emmanuel, da lição Compreendendo, que está no livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel nos traz assim, olha: até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade, tentação de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos à esfera superior. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Porque quando nós mergulhamos em nos conhecermos, nós muitas vezes vamos encontrar esta treva e não devemos nos assustar diante dela. Devemos nos fortalecer na luz que já enxergamos em nós. Porque esta é a proteção do Pai que Ele colocou em germe em cada um dos seus filhos. Segue a luz e acertarás o caminho. Essa era a mensagem de hoje. Espero ter ajudado aí os irmãos a refletirem junto comigo na questão da tentação, na questão das nossas vitórias como espíritos. Acreditem, hoje nós estamos muito melhores do que há 100 anos atrás, né? A cada dia que passa, estamos melhores e mais elaborados, porque o espírito não retrocede nas suas conquistas. E cada experiência que nós vivemos, de uma certa forma, é aproveitada por Deus para nos conduzir ao bem. E quando nós acionamos a vontade, nós impulsionamos o germinar de todo o bem que vem de Deus e que está depositado em nós como centelha divina, em busca da felicidade verdadeira, da paz sincera, real, com raízes profundas, que todo o espírito está destinado a ter. Era essa a nossa mensagem de hoje e me coloco à disposição aí se os amigos quiserem trocar ideias, né? Quiserem construir juntos, eu me coloco à disposição através da cabaninha, podem mandar mensagens, caminhamos juntos, meus irmãos, assim vamos nos elaborando. Fiquem na paz de Jesus, vamos conduzir agora uma prece final. Vamos então fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus como cada um de nós o reconhece no seu coração. E vamos falar com o nosso Mestre querido. Querido Jesus, unidos a Ti pelo pensamento e pelo desejo sincero de nos transformarmos. Neste momento nos sintonizamos contigo, quase sentindo a brisa suave e morna da Cafarnaum de outrora. Que saudades, Jesus, de sentir o teu perfume, ouvir o cântico das tuas palavras, receber a impressão profunda do teu olhar. Sabemos, Jesus, que permaneces conosco e que cada um de nós, mergulhados no fluido universal que circunda todo o universo, estamos mergulhados também na grandiosidade da expansão do teu perispírito. Ainda permanecemos sob teu olhar compassivo e que cuida de cada uma das ovelhas para encontrarem a paz e a felicidade. Nós te rogamos, Jesus, ampara-nos e auxilia-nos para que nós estejamos contigo também. Sabemos quantas vezes nos dirige a palavra através de um amigo, através de uma mensagem de um livro, através de uma reflexão ou de um pensamento.
mas nós ainda absortos nas dificuldades que trazemos, buscamos as sensações vazias e temporárias. Ajuda-nos, Jesus, a vencermos a nós mesmos, a vencermos as nossas inclinações a essas sensações e a buscarmos o eco das Tuas palavras nos nossos corações, para que em cada um de nós o amor desabroche, iluminando as nossas consciências e os nossos corações, como fomos destinados pelo Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. E a Ti, Pai grandioso, a quem louvamos de todo o coração por tudo o bem que há no mundo, no universo. Te agradecemos por tudo e pedimos a bênção para encerrarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Forte abraço a todos. Na paz de Jesus. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Até logo.